Olá a todos! Na aula da semana passada, eu comecei a sair dos conceitos de eletrostática e comecei a caminhar em direção aos conceitos de eletrodinâmica. Comecei a introduzir aí alguns elementos já do que nós chamamos de circuitos elétricos. Eu mostrei para vocês como era a representação de alguns componentes que apareciam no circuito elétrico. Então, eu mostrei para vocês a representação de um capacitor e falei como eram esses elementos num circuito, falei dos resistores, geradores, indutores. Cheguei a comentar até brevemente o que cada um deles faria num circuito elétrico. Porém, na aula de hoje, eu vou começar a falar de um componente específico que eu escolhi, que é o capacitor. Em alguns livros didáticos, ele é o último componente eletrônico que vai aparecer na parte de circuitos elétricos. Eu preferi começar por ele, porque assim eu já consigo unir o que a gente chama de eletrostática ao que nós chamamos de eletrodinâmica. Então, eu estou usando o capacitor aí como uma ponte entre dois tipos de conceitos. Quando nós vamos falar em capacitor, eu vou precisar definir algumas grandezas físicas que eu não defini até o momento. Tá? Para algumas delas eu preparei o slide em PowerPoint, para outras não, mas elas vão aparecer no resuminho de vocês lá no e-book, ou no resuminho aqui do final da aula. A primeira grandeza, antes de eu falar e definir o que é capacitor, tem uma grandeza que eu preciso falar com vocês, que vai aparecer aqui nos nossos conceitos de eletrostática, e que eu não falei até o momento, que é a grandeza densidade. Nós já definimos densidade em outras situações, tanto em física quanto em química. Porém, quando nós definimos densidade nessas outras situações, nós definimos a densidade olhando como que uma determinada quantidade de massa se distribuía numa determinada região do espaço. Quando nós considerávamos essa massa distribuída em apenas uma dimensão, que nós chamávamos de comprimento, que era o caso da massa distribuída em fios, nós falamos da tal da densidade linear e definimos ela como sendo a relação entre massa e a sua distribuição num determinado comprimento, uma dimensão só. Depois nós falamos também, em algumas situações, de uma outra densidade, que era aquela na qual nós observávamos como é que essa massa era distribuída em uma determinada superfície, em uma determinada área, isto é, em duas dimensões. E aí, essa densidade, por definição, era a tal da densidade superficial, ela olhava, observava como que a massa se distribuía numa determinada área, né? Numa determinada região do espaço de duas dimensões. E nós também falamos em densidade, observando como é que essa massa ocupava as três dimensões do espaço, e aí nós chamamos essa densidade de densidade volumétrica, isto é, como é que a massa se distribui em um determinado volume. Nas aulas de eletricidade, nós não falamos em massa, nós falamos em uma outra grandeza física, que é a tal da carga elétrica ou quantidade de carga elétrica. Por isso, nós vamos definir uma densidade que nós chamaremos de densidade elétrica. E a densidade elétrica nós vamos representar pela letra do alfabeto grego, essa letrinha que eu desenhei aqui do lado direito, que nós pronunciamos como sigma. Então, toda vez que eu vejo símbolo aqui em eletricidade, eu vou estar relacionando ele ao conceito de densidade elétrica. Eu comentei com vocês em aulas anteriores tipos de eletrização e fiz alguns desenhos representando normalmente corpos esféricos e desenhando ou analisando a distribuição das cargas elétricas em corpos esféricos. Não precisava ser corpos esféricos, mas na maior parte das vezes nós utilizamos essa representação. Então, quando eu fornecia, por exemplo, elétrons a um condutor esférico, como é que eu desenhava esses elétrons distribuídos dentro desse condutor? Eu sempre desenhava ou os elétrons na parte de fora ou os elétrons na parte de dentro, mas sempre desenhava eles próximo à superfície.
Exatamente por quê? Porque os elétrons têm cargas iguais e a gente sabe que cargas iguais se repelem, então elas tentam ficar o mais longe possível uma das outras, por causa aí da interação do campo elétrico e da força de repulsão. Então, quando nós formos falar em densidade elétrica, nós vamos pensar assim, olha, as cargas elétricas, elas não se comportam da mesma maneira que a massa, né? As cargas elétricas, elas vão estar sempre tentando aí se afastar uma da outra, de tal forma que elas vão estar sempre nas superfícies dos corpos. Então, a densidade elétrica que nós vamos trabalhar, ela está relacionada à quantidade de carga elétrica que vai estar distribuída em uma determinada superfície. Essa superfície pode ser uma esfera, essa superfície pode ser uma placa, ok? Agora, se eu pensar em algo em uma dimensão só, aí eu vou olhar essas cargas elétricas aqui dentro, aí eu vou pensar o seguinte, olha, estão todas concentradas numa determinada região, o que significa que a força elétrica nessa situação ela vai ser muito forte, porque as cargas elétricas estão muito próximas entre si. Acontece o que nós chamamos em física do fenômeno das pontas, onde nós somos capazes de ionizar o ar em determinadas situações, quando eu tenho aí materiais condutores pontudos, ok? Então, a princípio, eu vou me preocupar, como eu vou falar em capacitores, eu vou me preocupar com a densidade superficial, porque os capacitores que eu vou falar, na maior parte das vezes, são capacitores de placas paralelas. Então, eu vou olhar duas dimensões na minha situação, onde essas cargas vão estar aí armazenadas. Então, primeiro conceito é o conceito de densidade elétrica, cuja unidade no sistema internacional vai ser unidade de carga elétrica, Coulomb, unidade da área no sistema internacional, metros quadrados. Lembrando que essa quantidade de carga, ela pode ser calculada como número de elétrons vezes a carga de elétrons, de cada um dos elétrons, ou o número de prótons vezes aí a carga de cada próton. Então, a gente já viu essas situações em aulas anteriores. Outra grandeza física que eu preciso definir antes de falar nos capacitores é uma grandeza física chamada capacitância de um condutor, né? O que vem a ser essa tal capacitância de um condutor? Ela é uma grandeza que relaciona a quantidade de carga elétrica com o potencial elétrico, ou ainda a quantidade de carga elétrica com a diferença de potencial elétrico. Então, por definição, nós vamos pensar na capacitância como uma capacidade de armazenamento de cargas elétricas pelo potencial elétrico. E vamos escrever isso numa forma de quociente. Então, quanto mais carga elétrica um material possui, maior vai ser a sua capacitância. Quanto maior a diferença de potencial que eu tiver nesse meu condutor, menor vai ser a capacitância. Mas isso vai ser um número que vai ter unidade de medida, ele não é um número adimensional, mas ele é um número que vai me fornecer indicações do quanto o meu material condutor é capaz de armazenar ou não cargas elétricas. A capacitância, ela é definida experimentalmente, ok? Então, eu pego quantidade de carga que eu estou distribuindo numa determinada superfície em relação ao potencial elétrico que ela gera e vou dividir esses dois valores para achar ali a capacitância daquele meu condutor. Se eu pensar, por exemplo, em um condutor que é esférico, o que eu sei de um condutor esférico? Eu sei de um condutor esférico, por exemplo, que se eu carregar ele com uma determinada quantidade de elétrons, esses elétrons vão ficar aqui na superfície. Eu sei que o campo elétrico aqui no
centro desse condutor esférico, o campo elétrico é zero, porque campo elétrico é uma grandeza tipo vetorial. Então, quando eu for somar todos os vetores campos elétricos, não importa em qual região eu estou aqui dentro, eu sei que o campo elétrico é zero. Eu sei que o potencial elétrico aqui dentro, não importa em qual região esteja, ele é o mesmo valor que na superfície, porque potencial elétrico é uma grandeza escalar, e a gente já sabe calcular tudo isso. Então, a gente sabe calcular o campo elétrico aqui dentro, o potencial também, o campo elétrico na superfície, o potencial, e a gente sabe calcular fora dessa esfera. Mas vamos imaginar que eu tenho aí esse condutor esférico, e esse condutor esférico, a gente sabe que ele tem raio, que nós vamos chamar de raio R, ok? Eu sei que esse meu condutor, não importa qual região que eu olhe dele, ele tem um potencial elétrico que eu sei calcular. Ele é K vezes a quantidade de carga que está distribuída aí, dividida pelo raio dessa esfera. Lembrando, isso não é um vetor, uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Mas eu também acabei de definir a grandeza capacitância, tá? E eu consigo relacionar a capacitância com o potencial elétrico. De que maneira eu vou relacionar a capacitância com o potencial elétrico? Eu vou trocar esse potencial que aparece aqui embaixo na minha expressão da capacitância pelas características que eu conheço aqui do meu potencial elétrico. Isso é, a constante eletrostática, a quantidade de carga elétrica, o raio dessa esfera. E aí eu vou escrever que essa capacitância nada mais é do que quantidade de carga dividido pelo potencial, que eu vou escrever como KQ sobre R. Vou copiar o que está aqui em cima e vou multiplicar pelo inverso do que está embaixo. E aí eu consigo cancelar as quantidades de carga elétrica. E aí eu posso dizer que a capacitância de um condutor, ela está relacionada, se ele for esférico, ao raio dessa minha esfera e à constante eletrostática que eu tenho aí na situação. Em qual meio esse meu condutor está? Ele está envolvido por qual meio em si, né? Então, aí eu posso relacionar a capacitância com as características aqui desse meu condutor esférico. Se eu quiser, eu posso relacionar essa capacitância também, não a essas características, mas a quantidade de cargas, né? Mas a princípio vamos deixá-la deste modo, que é o mais conveniente para nós. Pensando nisso, se eu dobrar o raio da esfera, o que acontece quando eu dobro o raio dessa esfera condutora? Se eu passo a ter uma esfera cujo raio é o dobro, a capacitância dessa esfera é o dobro também. Isso é, ela tem uma capacidade maior de armazenar cargas elétricas dentro deste potencial elétrico aí que ela está gerando, ok? Apaguei todos os meus rabiscos para deixar aqui o nosso PowerPoint organizadinho. No sistema internacional, a unidade de capacitância é chamada de Farad, né? O nome aí de um cientista inglês, em uma homenagem a ele. O que é um Farad? Um Farad é muita coisa, na verdade, né? Ele é unidade de carga elétrica, que é um coulomb, que é uma quantidade de carga elétrica muito grande, por volts no sistema internacional. Então, coulomb por volt é chamado de Farad, em homenagem ao cientista Faraday. Lembrando, isso aqui é muita coisa, uma capacidade muito grande de armazenar cargas elétricas, porque um coulomb é uma quantidade muito grande de cargas elétricas. Então, nós vamos ver algumas unidades que a gente pode dizer aí, derivadas, submúltiplos, né, do Faraday, que é o microfarad, que é o nanofarad, ou ainda o picofarad. Menos 6, menos 9 e menos 12, tá? Vamos falar agora da capacitância desse condutor esférico, que eu acabei de definir para vocês. Então, o que eu disse agora há pouco? Nós sabemos calcular potencial, nós sabemos calcular capacitância, e nós já sabemos relacionar essas duas grandezas. E já vimos que a capacitância de um condutor esférico está relacionado com o raio e com a constante eletrostática no qual ele está imerso.
Outra grandeza física que eu ainda vou definir para vocês, relacionadas à capacitância agora, né, de um condutor, é a grandeza energia potencial. Nós já falamos em energia potencial nas aulas de eletrostática anteriormente, tá? E aí nós definimos essa energia potencial em função do trabalho, né? Então eu tinha uma determinada região do espaço, uma carga elétrica. Essa carga elétrica produzia aqui nessa região do espaço um campo elétrico, e nós sabíamos que ao colocar uma carga elétrica numa região desse campo elétrico, essa região onde tinha o campo elétrico tinha um potencial elétrico. Essa carga podia se afastar ou se aproximar, isso é, essa carga sofria a ação de uma força elétrica, portanto, ela se deslocava, então, existia uma força produzindo um deslocamento, essa força era a força elétrica. Nós relacionamos essa força elétrica ao deslocamento e definimos, então, qual era o trabalho da força elétrica. E nós sabemos que toda vez que uma força realiza trabalho, ela está produzindo uma modificação na quantidade de energia. E aí nós definimos em uma das aulas passadas que trabalho era a carga de prova Q, que eu colocava nessa região do espaço aqui, né? Colocava uma carguinha Q, que se atraía ou se repelia, multiplicado pelo potencial elétrico ou pela diferença de potencial elétrico. Se eu considerasse um dos potenciais zero, eu aí estaria calculando o trabalho como Q vezes V, ou ainda como Q vezes delta V, que era a diferença de potencial entre dois pontos ali do espaço. Então, de certa forma, nós tínhamos uma definição para a energia potencial elétrica. Agora, como é que nós vamos relacionar essa definição que nós temos de energia potencial elétrica com essas novas grandezas físicas que nós vimos até agora? Nós vimos que potencial elétrico de uma carga elétrica, deixa eu trocar aqui esse Qzinho pelo Q maiúsculo, porque que está gerando potencial elétrico essa carga aqui. Então, nós vimos que o potencial elétrico gerado por essa carga elétrica, ele era definido como K vezes Q sobre D. Essa era a distância até o ponto do espaço que nós tínhamos. Então, eu poderia escrever a energia potencial elétrica para uma determinada região do espaço como sendo, partindo do conceito de trabalho, Qzinho multiplicado. Se um dos potenciais é longe demais dessa esfera, né, a gente diz que esse potencial lá no infinito é zero, então essa energia potencial ela era calculada como Q vezes V, ou ainda Q que multiplica K, Qzinho sobre D, considerando isso aqui o nosso potencial elétrico. Mas o que eu quero falar é como é que nós vamos calcular a energia potencial agora de um condutor. Isso aqui era a energia potencial que nós tínhamos quando nós tínhamos uma carga elétrica colocada dentro de um campo elétrico, produzido aqui por uma outra carga Q maiúsculo. E o que a gente quer agora é saber, no caso de um condutor, que ele é carregado com carga Q, e a gente já sabe que ele está armazenando aí, de certa forma, uma energia potencial, e aí nós queremos saber quanto vale esse cálculo, como é que a gente calcula o trabalho realizado para carregar esse condutor com carga Q. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenha um corpo, vou desenhar ele aqui embaixo, deixa eu achar onde está minha ponteira, um corpo condutor, e eu pegue uma carga elétrica que está lá no infinito e vá trazer para dentro deste meu condutor. Se eu pego uma carga que está lá no infinito, a distância que essa minha carga elétrica está do meu corpo condutor, ela é muito grande. Quanto maior a distância, menor é o potencial. Então, o potencial num ponto que está lá no infinito, ele tende a ser zero.
Então, eu vou dizer que eu realizei um trabalho para trazer essa carga elétrica de lá do infinito até aqui dentro do meu condutor. Eu posso dizer que esse trabalho foi Q vezes o potencial elétrico desse ponto aqui, aonde está o meu condutor elétrico, expressando aqui que eu trouxe ele lá do infinito. Quando eu for trazer uma segunda carga elétrica, então eu trouxe uma carga Q1 para cá, eu realizei um trabalho. Quando eu for trazer a minha segunda carga elétrica, o que vai acontecer com o trabalho que eu vou realizar? O trabalho que eu vou realizar para trazer essa carga lá do infinito para essa região aqui, agora é maior. Por que que agora ele é maior? Porque agora eu já tenho uma outra carga elétrica aqui dentro que aumentou o potencial elétrico desse meu condutor. Então, eu vou realizar um novo trabalho, que eu vou chamar aqui de trabalho T2, para trazer uma nova carga Q2 para dentro desse meu potencial, para dentro desse meu corpo condutor, perdão, gerando nele um novo potencial que nós vamos chamar de potencial 2. Se eu pensar que eu vou trazer ainda uma terceira carga lá do infinito para dentro desse meu condutor, eu vou realizar agora um trabalho maior ainda para trazer essa terceira carga. Por quê? Porque agora eu já coloquei duas aqui dentro do meu corpo condutor, o que significa que meu potencial está maior ainda. Então, eu vou realizar um trabalho que vai ser Q vezes o meu potencial, que vai ser agora um potencial que eu vou chamar de V3, e assim por diante. O que significa que, à medida que eu estou trazendo cargas para dentro desse meu corpo condutor, o potencial elétrico aí está mudando. Eu vou apagar todos esses meus rabiscos para fazer novos rabiscos. Lousinha apagada, então, continuando aqui. Só trazendo alguns conceitos que trabalho era Q vezes V, lembrando que eu estava trazendo aqui cargas lá do infinito, onde meu potencial era 0. E aí, eu disse que eu ia trazendo cargas, e à medida que eu ia trazendo cargas, o potencial elétrico nesse meu condutor esférico estava se modificando. Se ele não estivesse se modificando, o meu gráfico de quantidade de cargas elétricas por potencial elétrico seria algo constante. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que à medida que a quantidade de carga está aumentando, o potencial está aumentando também. De tal forma que, se eu fosse fazer um gráfico da quantidade de carga pelo potencial elétrico, ele seria uma reta aqui, ó, crescente, porque uma coisa está relacionada à outra, de tal forma que quando eu aumento um, aumenta o outro também. Se não fosse essa reta crescente, se não fosse constante, seria algo que estaria paralelo a um dos eixos. Em física, sempre que a gente faz um gráfico, né, de duas grandezas físicas, o que a gente sabe? A gente sabe que a inclinação da reta tem um significado físico para nós, e a gente também sabe que a área entre a reta e o eixo da horizontal também traz o significado de alguma grandeza física. Então, a área corresponde numericamente a alguma dessas grandezas. Nesse caso, quando nós temos um gráfico de quantidade de carga por potencial, nós calculamos a área abaixo dessa reta do gráfico. Essa área, ela vai ser numericamente igual ao trabalho, tá? A área dessa figura é a área de um trapézio. E a área de um trapézio, ela é calculada como base vezes altura dividido por 2. Então, eu calcularia essa área como sendo Q vezes V sobre 2, ok? Aí, esse Q aqui é a quantidade de carga de um capacitor, que é N vezes cada uma das carguinhas que eu estou levando para dentro dele. Então, eu posso escrever que isso aqui é um Q maiúsculo, porque afinal ele é N vezes cada um desses Qzinhos. Então, eu vou escrever como Q maiúsculo vezes V sobre 2. Nós tínhamos uma definição já de capacitância como sendo quantidade de carga por
potencial elétrico, ou por diferença de potencial elétrico, né? Quando meu potencial está lá no infinito, eu posso escrever a diferença de potencial como o próprio potencial. E aí eu posso reescrever essa expressão de tal forma que, se eu isolar a quantidade de carga que eu tenho aqui, eu fico com capacitância vezes potencial. Aí eu tenho que o trabalho, estou trocando esse Q aqui por capacitância vezes potencial, multiplicado pelo potencial, dividido por 2. Mas trabalho também é variação de energia, portanto, a energia potencial elétrica de um condutor e de um capacitor, ela vai ser definida como capacitância vezes o potencial ao quadrado, dividido por 2. E essa energia potencial é em joules. Apareceu aqui capacitância aqui em cima, porque a hora que eu apaguei o meu slide, pessoal, ele, na verdade, foi para o slide anterior, tá? Então, ignorem aí essa palavrinha capacitância que tá aparecendo agora, nesses últimos minutinhos aqui na minha tela. Então, nós já definimos aqui bastante coisa. Vamos apagar novamente essa tela, essa nossa luzinha aqui virtual, né? Eu já tinha falado da capacitância e eu estava falando da energia potencial eletrostática aqui de um condutor. Então, posso definir a energia potencial como carga elétrica multiplicado pelo potencial elétrico dividido por 2. Troquei a carga elétrica pela capacitância multiplicada pelo potencial, e aqui eu escrevi a energia potencial elétrica de duas maneiras diferentes. A primeira, que eu acabei de fazer, em função da capacitância e do potencial, e a outra maneira que eu fiz foi em função da quantidade de carga elétrica. Isso é, eu pego esta expressão aqui eu isolo o V, ok? E substituo aqui em cima e eu chego nessa outra definição para a energia potencial eletrostática de um condutor. Eu preciso de tudo isso para poder falar em capacitância de capacitores. E aqui eu vou falar dos capacitores planos, que são os mais comuns que aparecem no nosso circuito elétrico. Aqui eu tenho uma representação já de um circuito elétrico, né, onde eu tenho um gerador e um capacitor, e aqui eu vou usar um site de simulador para poder falar do que é um capacitor dentro de um circuito elétrico. Mas eu vou fazer isso numa outra gravação, ok? Aí eu falo da capacitância do capacitor plano.